pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês nesse livro aqui, nessa série nossa que nós estamos fazendo, sobre o que esse livro tem a ver com a nossa vida. Eu quero falar para vocês do livro do Zygmunt Bauman, esse sociólogo polonês que é radicado na Inglaterra e que escreveu muito sobre modernidade e pós-modernidade. Nesse livro, O Mal-Estar da Pós-Modernidade, Bauman vai trabalhar várias coisas, e até um livro complicadinho, um pouco complicadinho de entender, porque Bauman trabalha questões, por exemplo, desde a pureza, da sexualidade, da imortalidade, quase lá no finalzinho Bauman vai trabalhar sobre a questão da religião também. Então Bauman trabalha muitas coisas aqui, mas eu quero pensar com você o que esse livro tem a ver com a nossa vida, né? Quando eu digo tem a ver com a nossa vida, o que eu estou querendo trazer para a nossa vida e a nossa visão de mundo? O que eu achei interessante nesse livro do Bauman aqui é a ideia que Bauman trabalha sobre a questão da pós-modernidade, né? Ele vai confrontando muito aqui a questão da modernidade e da pós-modernidade. Nesse mal da pós-modernidade aqui, que Bauman vai trabalhar, ele vai dizer aqui, dentre outras coisas, que a pós-modernidade se caracteriza, contudo, pela desregulamentação. Se a modernidade era planejada, o homem moderno planejava tal, a pós-modernidade vive uma desregulamentação no mercado financeiro, na área profissional e em todas as áreas da vida. Bauman vai trabalhar essa questão aqui dessa desregulamentação que a pós-modernidade vive, né? Outra coisa que Bauman vai dizer pra gente aqui nesse livro é que o mal-estar da modernidade provinha de uma espécie de segurança que tolerava uma liberdade pequena demais na busca da felicidade individual. Já a pós-modernidade, Bauman vai dizer que ela provém de uma espécie de liberdade de procura do prazer, que ao contrário da modernidade, tolera uma segurança individual pequena demais, certo? Então é isso que Bauman está dizendo. O que a gente percebe aqui, que Bauman diz, é que na modernidade o que valia era a segurança, né? E aí a liberdade era limitada. Já na pós-modernidade, Bauman vai dizer que o homem pós-moderno ele leva em consideração o prazer, certo? Então ele vai em busca do prazer, e nessa busca do prazer ele tolera uma segurança individual pequena demais. Tá? Então é isso que Bauman vai trabalhar aqui, né, nesse ponto, que eu acho interessante para nós, porque até para a gente lidar com o ser humano, né, e a gente entender a nossa sociedade, é importante que a gente veja esses conceitos que Bauman faz. Lógico que existem várias interpretações de outros autores tal, que pensam de maneira diferente, mas é importante a gente ver o olhar que Bauman apresenta aqui, esse sociólogo aqui para nós. Outra coisa que Bauman vai dizer é que o homem pós-moderno, ele vive na aflição da incerteza, né? Ele, por exemplo, ele vive constantemente em busca de novas e ainda apreciadas experiências, e essa busca é favorecida, Bauman vai dizer, essa busca por novas experiências aí, ela é favorecida por um mercado inteiramente organizado em torno da procura do consumidor. E aqui é interessante, que Bauman também trabalha muito essa questão, né, do mercado consumista, do homem pós-moderno, que vive em busca de consumo, né? de encontrar prazer no consumo. Bauman trabalha um pouquinho essa ideia do consumo aqui. E ele vai falar também sobre os impuros. Quem são os impuros na questão que Bauman vai apresentar? São aqueles que não podem participar do jogo consumista, já que o critério da pureza é a aptidão de participar do jogo consumista. Então olha só que interessante, o critério da pureza. Bauman falou ali para nós sobre a questão da pureza. Ele diz que a pureza são as coisas colocadas no seu devido lugar. Então quando ele diz aqui, por exemplo, do critério da pureza é a aptidão de participar do mercado consumista, quem não está apto a participar do mercado consumista são aqueles que ele chama de os impuros, certo? São aqueles que não têm condição, aqueles que financeiramente não podem participar desse jogo, né, do consumo. Esses são, na visão do homem pós-moderno, os impuros que Bauman vai falar aqui, certo? Outra coisa que Bauman trabalha, que eu achei interessante também, que eu acho importante para a gente pensar, é que ele diz que, comparando a modernidade com a pós-modernidade, a modernidade viveu num estado de permanente guerra à tradição, certo? Legitimada pelo anseio de coletivizar o destino humano num plano mais alto
e novo que substituísse a velha ordem remanescente. Já a pós-modernidade, ele diz que, por outro lado, ela vive num estado de permanente pressão para se despojar de toda indiferença coletiva no destino individual. Aí ele entra para desregulamentar e privatizar. Então são duas questões também importante aqui. Enquanto a modernidade viveu uma guerra na tradição, a pós-modernidade aí, por outro lado, ela vive na pressão de se despojar de toda essa indiferença, né, coletiva que existiu no destino individual, tá? Outra coisa que eu acho interessante também nas ideias de Bauman aqui que ele coloca, é que ele diz para nós que o mundo pós-moderno está se preparando para viver sobre uma condição de incerteza que é permanente e irredutível, né? Para Bauman vai dizer que o homem pós-moderno vive numa constante condição de incertezas aflitivas, tá? Ele vai dizer. Outra coisa que eu considero importante aqui para nós, Bauman vai falar também que socialmente a modernidade trata de padrões, esperança e culpa. Ele vai dizer: a culpa protege a esperança da frustração. A esperança cuida para que a culpa nunca estanque, né? E ele diz que, psiquicamente falando, ele diz que a modernidade trata da identidade, da verdade da existência ainda não se dar aqui, ser uma tarefa, uma missão, uma responsabilidade. Então, pessoal, o que eu acho interessante nessas leituras do livro de Bauman, esse sociólogo aí? Eu acho interessante para a gente pensar a nossa vida, certo? Que o tempo também que nós estamos vivendo, tranquilo? Então, se você puder ler esse livro, eu acredito que seja importante você ler. Bauman vai falar sobre várias coisas aqui que eu acredito que seja interessante para você olhar e pensar e analisar também na sua vida, tá bom? Fica aí essa dica, o que esse livro tem a ver com a nossa vida. Eu achei interessante para mim, acredito que seja também interessante para você, tá bom? Nesse tempo que nós estamos vivendo, leia esse livro. O Mal-Estar da Pós-Modernidade, Zygmunt Bauman, editora Zahar, beleza? Tchau, fui, um abraço.